Vamos mudar um pouco de assunto agora para falar de economia. A gente vai conversar com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi, sobre a aprovação da reforma tributária no Senado. Hugo, já nosso muito obrigada e agradecimento por você estar aqui hoje, trazer um pouco de entendimento desse assunto, né? O texto foi aprovado, algumas mudanças, e agora retorna para a votação na Câmara dos Deputados. Queria entender com você qual que foi a reação do mercado, né? As primeiras impressões dessa aprovação da reforma tributária, acredito que tenha sido positiva. Mas agora, para além um pouco da própria vitória do governo, né? Como que o mercado reage? Muito boa tarde. Boa tarde, Soraya. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, Soraya, eu acho que a gente pode distribuir essa análise em duas grandes variáveis, né? Acho que, primeiro, ter uma reforma, né, tão esperada pelo ambiente econômico brasileiro, ou seja, que é discutida há décadas no Brasil, é melhor do que nenhuma, né? Então, naturalmente, o mercado reage positivamente com a aprovação da reforma. A gente vê ali essa sinalização, inclusive na Bolsa de Valores, que reage positivamente nos dias de aprovação. Mas, por outro lado, eu acho que existe uma preocupação no curto e no médio prazo com relação à proposta, né, desse formato que foi enviado pelo governo, porque existe ainda muitos pontos de interrogação. A gente tem uma estrutura tributária complexa no Brasil, a gente tem uma estrutura econômica bastante complexa também no Brasil, e nós estamos importando um tributo de países que têm como característico o liberalismo econômico, né? Então o IVA, por exemplo, que foi um imposto que a gente está importando ele como modelo para a economia brasileira, são utilizados por países que têm essa característica econômica. Agora, não adianta só importar o título do imposto e o formato de agregação de impostos num só, se a gente não resolve o problema, o cerne do problema econômico brasileiro, que eu poderia estender até para outros países da América Latina, que é a grande intervenção, a forte intervenção do peso do Estado na economia brasileira, né? Então, se não tiver essa mudança no curto e médio prazo, esse formato de tributação, a gente pode dizer que vai ser uma nova jabuticaba brasileira, né? Vai ter só nomenclatura, mas as empresas e as pessoas vão continuar sofrendo com a carga tributária, com o peso do Estado na economia brasileira. Você falou, né, Hugo, o próprio Arthur Lira disse que não é a melhor reforma, é uma reforma possível. Na sua visão também, é a reforma mais difícil de se fazer e até nesse sentido há uma certa dificuldade do governo de explicar para as pessoas como vai funcionar, né? São muitos impostos, né? Vai diminuir os impostos de 5 para 2, como que vai ficar? A reforma ela não é simples, realmente. O sistema tributário brasileiro é bastante complexo e para você fazer essa reforma, naturalmente, tem uma série de obstáculos. Naturalmente, a gente tem grande parte do custo Brasil, ele está ancorado na parte tributária brasileira, ou seja, você pega uma empresa multinacional que tem filial no Brasil, né, ela pode estar presente em 100 países, mas no Brasil poucos países ela vai ter um departamento de planejamento tributário, por exemplo, que é um departamento inteiro só para planejar tributos, de tão complexo o ambiente tributário brasileiro. Agora, eu volto de novo na mesma questão, ou seja, a gente pode até fazer a reforma, e a reforma é positiva, a discussão é positiva e a gente precisa fazer, só que eu não vejo a discussão de redução do Estado, né, de redução do peso do Estado na economia. Inclusive, as grandes discussões, e grande parte das discussões que eu tenho presenciado, participado, né, e discutido, inclusive o caminho contrário, é incremento de tributos, incremento de impostos, que vai na contramão para uma economia tão machucada, né, uma economia que acabou de sair de uma pandemia e luta consistentemente para poder se reerguer como a economia brasileira. Convido o Gustavo Segré agora para nos unir nessa conversa. Segré, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Hugo. Muito obrigado pelas suas explicações. O objetivo, em geral, de qualquer reforma tributária obedeceria a duas questões. A primeira, facilitar a vida de quem tributa, do contribuinte. Hoje temos um monte de impostos federais, estaduais, municipais,
E a segunda, me parece, mais importante ainda, é reduzir a carga tributária. Não adianta fazer uma reforma para aumentar a carga tributária, que já é muito alta. Aí nós observamos que tem hoje 170 países no mundo que utilizam o IVA. O mais baixo, Japão e Paraguai, o nosso vizinho, 10%. Em termos gerais, a OCDE, 19%, países desenvolvidos também. Temos aí na vizinhança 19% Chile, 21% Argentina, 22% Uruguai, e aparece a Hungria como o pior de todos, com 27% do IVA, o mais alto. E aí essa reforma tributária colocaria ao Brasil muito mais perto, ou até superior ao pior, que é a Hungria, do que aos menores. O que você poderia compartilhar conosco em relação à carga tributária em termos de percentuais? Boa tarde, Segré. Prazer falar aqui com você. Excelente a sua intervenção, porque é justamente isso. O Brasil, se a gente for analisar o índice de liberdade econômica, que é o índice que faz com que os países cresçam economicamente e no longo prazo se desenvolvam, né? Se a gente for comparar Brasil e Coreia do Sul no início da década de 80, né, a Coreia do Sul era um país muito mais pobre que o Brasil, né, tinha saído ali da guerra das Coreias, década de 50, 60, e não tinha conseguido se recuperar economicamente até então. O que a Coreia fez? Ela começou a adotar um princípio de desenvolvimento econômico com menor carga tributária, mais liberdade econômica, para que as pessoas fossem incentivadas a empreender, né? O Brasil adotou um caminho contrário no início da década de 80, aumentando tributos, aumentando o peso do Estado, né? E isso a gente vê até hoje, ou seja, a Coreia do Sul hoje é um país desenvolvido com uma renda per capita de $1.500 e o Brasil a renda per capita é $300. Então, a gente precisa, com a reforma tributária, a gente pode ter o maior IVA do mundo, né? Isso tem que ser discutido. Você agregar ICMS, agregar ISS num imposto só, diminuir a complexidade, eu acho isso ótimo, né? Eu acho que isso vai facilitar muito a vida das empresas, vai diminuir o custo do Brasil, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o Brasil precisa ser eficiente, o Brasil precisa crescer economicamente, o Brasil precisa se desenvolver economicamente. São duas coisas diferentes, mas você só cresce economicamente se você abre espaço para que as pessoas tenham apetite a empreender. Quem é o maior gerador de emprego nos países desenvolvidos são os empreendedores, não é o Estado. E aqui a gente está vendo o caminho inverso. O Estado atuando como um grande determinador das políticas econômicas, né? Então, isso me preocupa muito, porque a gente não vê discussão da carga tributária, né? E para mim, isso soa muito mais como uma mudança política do que realmente uma política econômica, né? Então é preciso tomar muito cuidado com essa diretriz, porque no longo prazo, no médio prazo, pode acabar sendo pior para o Brasil. Você vê então que tipo de mudanças, quais mudanças que essa reforma podem impactar aqui para o cenário econômico do país? E mais um gancho nessa pergunta, muito se falou essa semana em relação ao fatiamento, né? É possível fatiar tecnicamente e será que o governo quer isso? Olha, eu acho que, Soraya, no curto prazo, né, diminui a complexidade, principalmente para as empresas, né, e isso é positivo, né? Então, você tem menos impostos para recolher, você tem ali uma complexidade menor nos fechamentos contábeis, na parte tributária, isso é bom, né? Agora, em termos macroeconômicos, no médio e longo prazo, a gente tem ainda uma discussão setorial, por exemplo, né? Alguns setores podem, inclusive, como por exemplo o setor de serviços, pode ter uma carga tributária maior, né? Então é importante a gente salientar que existe ainda uma disputa setorial nessa reforma, que vai ser uma reforma que vai ter um período de transição longo. Então, eu acho que é importante o governo prestar atenção no curto prazo, médio prazo, não penalizar setores da economia. Você tem que ter um teto da carga tributária, né? E com relação à sua última pergunta, o fatiamento, né? Ou seja, você ir aprovando por partes, acho que é possível, né? Toda mudança complexa e radical e necessária, você precisa ali discutindo primeiro os temas mais importantes, mas de novo, sem perder de vista a carga tributária brasileira, que é uma das maiores cargas tributárias do mundo e é um dos países que você paga imposto. Não é porque uma pessoa paga imposto, porque ela espera
um retorno do Estado com relação a esse imposto, né? Então, se os países nórdicos, né, a Dinamarca, a Noruega, pagam um imposto de 40%, 50%, tem 40%, 50% de carga tributária, é porque eles têm um retorno na saúde, na segurança, na educação. Aqui no Brasil não, você paga um imposto muito alto, você tem um retorno mínimo, ínfimo, né, nesses setores. Então, a gente não pode perder isso de vista. O Brasil precisa gastar menos. O Brasil precisa ser mais eficiente, precisa ter mais eficiência com o imposto que é recolhido, precisa ter menos pessoas dentro dos órgãos públicos, do serviço público, e precisa dar mais espaço para empreendedores gerarem emprego e renda. São esses que vão fazer o Brasil crescer e se desenvolver. Segré? Voltando na mesma questão que você acabou de resolver, como ficam esses setores em que buscam um benefício contrariando a alíquota dos outros que não têm um benefício? Ou seja, não existe almoço grátis, alguém deixa de pagar e outro alguém paga por isso. Como você entende que deveria ser essa justificativa para que alguns setores tenham menor carga tributária em detrimento de outros que têm uma carga maior? Pois é, a gente tem, por exemplo, uma discussão, né, do setor industrial, né, que diz que que prega que ele é essencial, por exemplo, para o crescimento e desenvolvimento econômico do país, né? Eu não tenho dúvida que a indústria ela é importante para qualquer país, o desenvolvimento e crescimento econômico. Mas como você bem citou, não existe almoço grátis na economia. Se você está cobrando menos no setor, vai cobrar mais no outro. O governo não vai abrir mão, né? Ou deveria pelo menos abrir mão, ou deveria reduzir custos, mas não vai nesse primeiro momento abrir mão da tributação, muito pelo contrário, está buscando alternativas para aumentar tributos, né? E aí, por outro lado, você tem, por exemplo, o setor de serviços que está ali, esse setor de serviços está aguardando com bastante ansiedade, porque existe uma preocupação de uma tributação média de 18% para 25%, né? Então isso acaba prejudicando a economia como um todo. Hugo, acho que a dificuldade agora é justamente conciliar as mudanças, né, de deputados, de senadores, e com a urgência que se tem em aprovar a reforma ainda neste ano. Um esforço aí para promulgar pelo menos uma parte para esse ano. Você acredita nessa aprovação tranquila na Câmara, e se ainda podem ocorrer outras mudanças? Qual que é a sua visão? Eu acho que pode ter sim uma aprovação ainda esse ano, né? Eu acho que deve ter pelo menos uma sinalização de boa vontade para o mercado, mas também a economia ela não gosta, né, de incertezas, né? Eu acho que precisa discutir de forma geral bastante os tetos, né, que vão ser cobrados para cada setor. Você precisa ter um teto, você não pode deixar, por exemplo, o setor de serviços com a insegurança de que ele pode, de um dia para o outro, começar a pagar de 18% para 28%. Né? Ou seja, isso é péssimo para a economia e também os outros setores. Então você precisa determinar tetos, você precisa determinar gatilhos, você precisa discutir também a intenção do governo de baixar tributos, né? Ou seja, o governo precisa gastar menos. De novo, volto nesse ponto. Então acho que a aprovação ainda esse ano seria positiva, mas acho que ainda tem que discutir mais, principalmente esses pontos de tetos para tributação para cada setor, né, para não gerar insegurança, principalmente para o mercado com relação à tributação, né, e também eu quero muito ouvir qual é o plano do governo para a redução da carga tributária nos próximos 4, 5 anos. Até porque essa reforma vai ficar, né, para o próximo ano, não é uma coisa do agora. Sim. Justamente é o papel ali do estadista, né? Exato. Ou seja, ainda tem um tempo para aprovação, você tem o tempo para transição, né? Então acho que esses temas a gente precisa aprovar, mas também precisa discutir para não deixar incerteza no mercado e isso prejudicar a economia como um todo. Mas de uma forma geral, essa simplificação dos tributos já é vista, já pode ser considerada positiva para as empresas do país? Sim, com certeza. A simplificação ela tem que acontecer, né? E de imediato, a partir do momento que acontecer, vai gerar uma economia, né, brutal nas empresas, na questão burocrática, né? Porque hoje você tem um departamento inteiro para analisar tributos e para fazer apuração de impostos. Quando você reduz essa quantidade de impostos, você também reduz o custo das empresas, né? Departamentos inteiros ali para ficar
analisando a parte tributária. Então, sim, é positivo no curto prazo. Perfeito. Hugo Garbi, professor e economista do Mackenzie, conversando com a gente sobre a aprovação da reforma tributária. Hugo, mais uma vez, nossos agradecimentos pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.